Shalom, queridos, graça e paz, tudo na bênção? Estamos aqui mais uma vez e agora para encerrar a nossa série Peça ou Páscoa. Espero que você tenha sido abençoado, espero que você tenha conhecido um pouco mais. Foi muito prazer estar com vocês neste período. E eu quero encerrar com você lendo o texto de Lucas, no capítulo 24, no versículo 1 ao versículo 7, que nos diz o seguinte: E no domingo bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando os perfumes que haviam preparado. Elas viram que as pedras tinham sido retiradas da entrada do túmulo. Porém, quando entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus e não sabiam o que pensar. E de repente, apareceram diante delas 2 homens vestidos de roupa muito brilhantes. E eles ficaram com medo e se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. E então os homens disseram a elas: Por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Lembre-se que, quando estava na Galileia, ele disse a vocês: o Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar no 3º dia. Nós falamos de Páscoa, de um sacrifício, nós falamos de uma crucificação, nós falamos da sexta-feira, aonde Jesus, no último suspiro, ele diz: Pai, já está tudo consumado. E eu quero que você entenda que Jesus ali, ele já estava declarando não uma palavra profética, mas uma palavra de destino, uma palavra determinada do que já tinha sido feito. No domingo, então, pela manhã, no dia de hoje, a palavra do Senhor nos diz que as mulheres foram até o sepulcro, mas o corpo já lá não estava. A alegria daquelas mulheres que tinha sido destruída na sexta-feira, hoje ressurgiu. A morte que tinha levado Jesus não conseguiu segurá-lo e ele venceu a morte. A alegria então voltou, a esperança então ressurgiu. O sepulcro não conseguiu reter, não conseguiu conter o corpo de Jesus e nem a morte pôde pará-lo ou paralisá-lo. E ele saiu de lá vivo. A única ressurreição dele mesmo. O que eu quero que você entenda é que não foi ninguém que tirou, mas ele saiu de lá vivo. E o texto diz: os anjos disseram para as mulheres: por que vocês procuram dentre os mortos aquele que já está vivo? Aleluia! O nosso Deus, Ele está vivo. Nós cremos num Deus vivo. Nós não cremos num Deus que está preso no madeiro. Nós não cremos num Deus que está paralisado e não conseguiu superar a morte e vencer a morte. A palavra do Senhor vai nos dizer, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 56 e 57, ele diz assim: aonde está a morte? A sua vitória? E onde está a morte? O seu poder para ferir? Mas agradecemos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A morte, ela vinha rompendo, ela vinha vencendo até encontrar com aquele que é todo-poderoso. A morte venceu até que ela tivesse um encontro com o Deus que tem poder até mesmo sobre a morte. Ele morreu como um cordeiro, o cordeiro pascal, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ei, mas eu quero dizer para você que ele ressuscitou, não como o cordeiro, mas ressuscitou como o leão da tribo de Judá. Ele ressuscitou como o Rei dos Reis, como o Senhor dos Senhores. A palavra do Senhor amado nos diz, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 18, ele vai nos dizer que o João o evangelista, ele estava ali falando com o próprio Senhor Jesus. E o versículo 18 diz assim: eu sou aquele que vive.
Jesus dizendo, eu sou aquele que vive, eu não sou um morto, eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. Ele esteve morto por um período, mas hoje ele reina e ele vive para todo um sempre. E o término do versículo diz o seguinte, eu tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Jesus, ele tem autoridade para vencer a morte, porque ele já venceu a morte. Ele tem a chave da morte, ele tem a chave do mundo dos mortos, ele tem controle sobre tudo e sobre todos. A ressurreição de Jesus veio para que ele demonstrasse a mim e a você que nada e nem ninguém pode paralisar aquele que está em Cristo Jesus. Ele tem a chave dos céus, ele tem a chave da terra, ele tem a chave do inferno. Ele tem um controle nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele tem um controle de eternidade e de eternidade. A Páscoa vem nos dizer que a ressurreição de Cristo vem também para resgatar a autoridade que o homem perdeu quando pecou no Éden. O Senhor, então, ele devolve a mim, ele devolve a você esta autoridade para que nós possamos governar. No livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26 e versículo 27, vem nos dizer que Deus, ele deu autoridade ao homem. Ele deu autoridade para governar sobre as aves dos céus, governar sobre os peixes da terra, do mar, governar sobre os animais da terra. Ele deu o poder que se perdeu com o pecado. Mas Jesus Cristo, quando ele vence o pecado, porque ele levou sobre si todos os nossos pecados, quando ele vence o pior dos adversários, que era a morte, ele então devolve a mim e ele devolve a você esta autoridade que um dia nós havíamos perdido. E para eu encerrar, a palavra do Senhor nos diz, lá no último livro, no último capítulo do livro de Mateus, no versículo 20, ele diz assim, Mateus 28, 20, ele diz para mim e para você, porque ele reina, porque ele vive, porque ele estabelece todas as coisas, ele diz, eu estou convosco todos os dias, até o fim dos séculos. O que isto quer dizer? E como ele hoje reina, hoje ele está vivo, ele permanece ativo, ele permanece governando todas as coisas. Ele diz assim, eu estarei com você para governar com você, para vencer com você, para superar todas as suas dificuldades e as suas crises. Páscoa nos dá esta certeza que nós estamos passando por cima de tudo aquilo que nos paralisava e agora nós estamos andando por sobre o mar com Jesus. Eu creio que você foi abençoado. Eu creio que você foi ricamente transformado com essas palavras. Então eu quero dizer para você, creia que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele nos libertou e ele nos levou para o reino da sua maravilhosa luz. E hoje nós vivemos com o leão, o governador, nós vivemos com o leão da tribo de Judá, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Foi por intermédio da cruz que ele morreu, mas foi também por intermédio da cruz que o nosso eu morreu com ele e com ele nós ressuscitamos. E ressuscitamos para viver não mais as nossas vidas, mas para viver a vida dele. Você tem agora uma vida abundante para viver. Por isso eu quero que você aproveite todo esse tempo, mas agora com uma mentalidade nova. Paulo, escrevendo ao Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, ele diz, para que eu e você transformemos a nossa mente, renovamos a nossa mente, para que então nós possamos experimentar essas coisas extraordinárias. O que é bom, o que é fiel, o que é justo, tudo isso o Senhor tem preparado para mim e para você. Amém? Espero que você tenha sido abençoado. E até uma próxima, se o Senhor assim nos permitir. Mas vai lá, curta, compartilhe, deixa lá
uma informação que com certeza será de grande valia para o nosso canal. Amém? Shalom, shalom. Fique na paz, que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus.